Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 0, Fluminense 2 ou Fluminense 2, Vasco da Gama 0. E antes de falar um pouco do jogo, eu gostaria de deixar algumas considerações aqui, algumas coisas que na minha visão ficam muito claras. O Fluminense hoje tem um time, tem um padrão de jogo e se você olhar no papel, é muito mais time do que o Vasco. Então, se a gente esquecer a rivalidade, o tamanho das equipes, a história, o Fluminense era bem favorito para o jogo hoje, o resultado é até normal. Inclusive, o Fluminense é o único clube, já podemos cravar isso, no estadual que venceu todos os clássicos. O Fluminense ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo e ganhou do Vasco, e possivelmente, bem provavelmente, vai ser campeão da Taça Guanabara e já está classificado de maneira antecipada, inclusive desde a rodada anterior para as semifinais. Isso é um ponto. Segundo ponto, o Vasco hoje, infelizmente, ele está muito aquém de seus rivais do Rio de Janeiro. Você olhar o time do Vasco e do Botafogo, são times parelhos. Mas você olha para Fluminense e Flamengo, há um desnível muito grande. Por exemplo, o Fluminense ganhou do Vasco com uma facilidade absurda hoje, jogando com um time misto. William Bigode entrou no segundo tempo, Fred, salvo engano, está machucado, Felipe Melo não jogou, o goleiro titular do Fluminense também não jogou. Então era um time bem mesclado, não é o time principal do Fluminense. E o Fluminense tem elenco. Luiz Henrique entrou no segundo tempo muito bom, William Bigode entrou muito bom, Fred e Felipe Melo que eu citei aqui nem sequer jogaram a partida de hoje. O Fábio é o goleiro titular, não jogou hoje, foi poupado. E uma outra situação que eu gostaria de comentar aqui antes de entrar no jogo é Germancano. É o primeiro jogo do Germancano contra o Vasco da Gama após a sua saída. E antes de eu tecer aqui a minha opinião, sempre tem a galerinha do mimimi, né? A galerinha que é cheia de não me toque. Eu gostaria de deixar aqui a minha opinião bem clara. Eu sei que o Germancano ele é profissional, ele é pago para aquilo, ele tem que fazer o gol. Se ele tivesse 10 oportunidades de fazer gol, ele teria que ter feito os 10 gols. Ninguém está discutindo isso. Eu, na minha visão, não sei se aconteceu alguma coisa internamente do Germancano com os dirigentes do Vasco, de ter saído magoado, não sei. Mas a torcida do Vasco tem um carinho muito grande por ele. Inclusive o tratamento que o Cano tinha no Vasco era de ídolo, apesar de não ser, né? Ele não ganhou nada importante pelo Vasco, muito pelo contrário. Em 2 momentos decisivos ele pipocou. Ele perdeu o pênalti contra o Internacional e o Vasco foi rebaixado no saldo de gol com aquele empate contra o Inter e também aquele gol lá do Fluminense, do Internacional, que teve aquela polêmica do VAR lá, que não foi anulado. O Vasco acabou sendo rebaixado e teve o pênalti contra o Guarani também. Mas o Germancano fez muitas coisas pelo Vasco. O que me chama a atenção, o Germancano já na sua apresentação, ele disse que iria comemorar 5 gols contra o Vasco, ainda ia fazer o L. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, deu uma repercutida, deu mais de 100 mil visualizações sobre o que o Germancano falou bem na sua apresentação. E hoje eu não vi nenhum momento, nenhum gesto de carinho dele com o torcedor do Vasco. Fez o gol, comemorou efusivamente e na saída do gramado, quando perguntado qual era o sentimento dele de jogar contra a equipe que ele jogou, que ele tem uma identificação, ele simplesmente falou que o sentimento era único e o jogo não estava ganho ainda e tal, e estava focado no jogo, dando a entender que não estava nem aí. No momento algum ele falou, eu sei que a torcida gosta de mim, mas eu sou profissional, então eu comemoro o gol, tenho um carinho muito grande pelo Vasco, mas hoje eu defendo as cores do Fluminense. Não teve nada disso. Comemorou mesmo, na hora de quando foi perguntado foi super seco e já tinha falado que ia comemorar, ia fazer o L e fez o L depois de ter comemorado o gol. Então eram só algumas breves situações que eu queria colocar até entrar no jogo. E até dando um spoiler já pro próximo jogo do Carioca, não vai jogar quarta-feira pela Copa do Brasil. Com esse nível de futebol apresentado, a gente está arriscado tomar uma goleada do Flamengo no próximo domingo. Com o nível de futebol que o Vasco apresentou, principalmente na primeira etapa, o Vasco tem grandes chances de tomar uma goleada do Flamengo já no próximo domingo. E o Fluminense tirou o pé no segundo tempo e já começo por aqui a minha análise do jogo de hoje. Primeiro, eu venho batendo nessa tecla. Acho que o time do Vasco, pelas peças que tem, ele não deveria jogar num 4-3-3. O Vasco poderia ir para um 4-4-2 com 2 meias de ligação. Esse esquema de 3 atacantes, inclusive, está matando
o Bruno Nazário, porque o Bruno Nazário não é ponta, ele não tem velocidade, ele é meia de criação, ele joga na função que joga o Nenê. O Vasco poderia, inclusive, preencher o meio, que é uma crítica que eu vou fazer para o jogo de hoje. Eu já venho vendo isso acontecendo recorrentemente nos últimos jogos do Vasco. A gente teria um jogador a mais no meio, povoaria um pouco mais no meio, e o Gabriel Peck, que tem tido muito confiança para ir para 1 contra 1, jogaria rodando ali ao redor do Raniel, mais próximo da área, ou até mesmo o Nenê jogar mais adiantado de segundo atacante e o Gabriel Peck jogar aberto de meia, ele por um lado, o Nazário pelo outro. É a minha visão. O Vasco tem um buraco muito grande no meio-campo. O Vasco foi engolido pelo meio-campo do Bangu em São Januário, o jogo que a gente ganhou por 2-0. O último jogo foi um time bem mesclado, bem mexido. Não vou levar nem muito em consideração contra o time do Audax. E falando agora do time do Fluminense, o Fluminense engoliu o Vasco. Engoliu. O Fluminense dominava, a bola tocava, e o que me irritava, toda hora tinha um jogador do Fluminense livre. Eles tocavam a bola, quando chegava um jogador do Vasco para apertar, eles tocavam a bola rápido, toda hora tinha um jogador livre, toda hora era o lateral esquerdo, era o volante. O próprio gol do Germancano, que surge num contra-ataque, que o Germancano poderia ter dado um gol pro Vasco, de repente, não sei o que aconteceu, sei se memória fotográfica, ele olhou pro Nenê, talvez achou que estava jogando no Vasco ainda, e de maneira ridícula deu a bola no pé do Nenê. Nenê leva, cruza, o Raniel ia chegar cabeceando, alguém corta e no contra-ataque sai o gol. Você pode ver, o Arias vai levando, dá no Cano. O Cano domina, ajeita, dá, não lembro qual foi o jogador, passa para receber. Tinham 2 jogadores do Fluminense em cima do defensor do Vasco, salvo engano era o Anderson Conceição, e o Cano domina, leve, bate cruzado, Thiago Rodrigues não tinha o que fazer, faz o gol. Isso mostra muito que foi o jogo, durante vários e vários momentos, toda hora o time do Fluminense tocando bem a bola. A impressão que dava é que o Vasco tinha tido um jogador expulso e o Fluminense tinha superioridade numérica. Era bizarro, principalmente no meio-campo. O meio-campo do Vasco frouxo, não tá legal. Matheus Barbosa e Juninho, meio-campo não tá bem, tá muito frouxo. Desde a saída do Yuri Lara, piorou muito a marcação do time do Vasco. Muita coisa. O meio-campo do Vasco com Bruno, desculpa. O meio-campo do Vasco com Matheus Barbosa e Juninho não tem pegada. Não tá legal. Até contra equipes menores, o Vasco vem tendo dificuldade de marcar. E gostaria de fazer um elogio individual, acho que foi o único jogador que se destacou no jogo de hoje, foi o Thiago Rodrigues. Foi 2-0, lembrando que teve um gol do Fluminense anulado ali, o Germancano estava impedido por pouco, poderia ter sido um 3-0 na primeira etapa, mas o Thiago Rodrigues fez excelentes defesas, tanto no primeiro tempo e principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo também teve uma bola cruzada da esquerda para o centro, o cara vem batendo, ele faz uma ótima defesa, até pede atendimento médico depois. Então o time do Fluminense engoliu o Vasco, o placar foi até pouco, se acontece 2-0, 3-0, 2-0 foi, desculpa, 3-0, seria um placar até justo, porque foi principalmente a segunda etapa. No segundo tempo, o Fluminense recua, dá a bola para o time do Vasco, e aí dá a impressão de que o Vasco melhorou, não foi nada disso. O Fluminense recuou e foi jogar no contra-ataque. Inclusive, quando foi caminhando ali para 30 minutos, o Fluminense toma as rédeas do jogo de novo. O Vasco, quando começa a fazer as substituições, o time até cai. E aí, acabou perdendo. Então, a análise, basicamente, para não me alongar muito no jogo de hoje, venceu a melhor equipe. O Fluminense tem conjunto, é um time que toca bem a bola, sabe o que tem que fazer dentro de campo. Individualmente é melhor. Então, aconteceu o esperado se você tirar o clubismo e o teu sentimento de vascaíno. E a minha preocupação é que o Vasco, nas semifinais aí, nesse ritmo aí, deve ser eliminado mesmo na semifinal. E pegando o melhor time carioca hoje, tecnicamente falando, que é o Flamengo, que inclusive perdeu para o Fluminense, que vem muito bem. Se repetir a atuação de hoje, vai tomar uma goleada. Flamengo completinho, mordido, porque o último jogo a gente venceu e bem, né? Se o Vasco não toma um gol nos segundos finais, ele teria acabado 3-0. Então, até para dar uma resposta, eles vão vir mordido para esse jogo. Então, do jeito que tá bem esquisito. Yuri Lara faz muita falta. O Vasco não tem jogador de velocidade pelo lado direito, joga torto. O time do Vasco joga muito por ali. Nenê, quando o Riquelme tá, Nenê, Riquelme e o Gabriel Peck, até o Edmar quando tá mesmo ali. O Bruno Nazário é pouco acionado. A galera sabe que ele não tem velocidade. As jogadas do Vasco acontecem um pouco ali quando o Everton chega na linha de fundo.
Que eu me lembre rapidamente aqui, em 90 minutos o Vasco teve 2 oportunidades. Uma bola que o Vasco, uma jogada do Juninho, ele dribla 2, abre no Everton, ele dá uma pancada, o goleiro faz uma boa defesa. E uma falta muito bem batida pelo Nenê nos minutos finais ali da primeira etapa. Então, placar justo, o Fluminense mereceu a vitória, poderia ter sido até mais elástico. E o Thiago Rodrigues, na minha visão, foi o que se salvou aí. O Juninho até tentou, mas longe de ter feito um bom jogo. Bem mesmo hoje foi o nosso goleiro. E tá nítido aí que a gente precisa de reforços. Não tenho convicção de que esse time vai fazer uma Série B tranquila. É um time que a gente não pode reclamar de vontade, entrega, mas difícil. Então é isso, galera. É minha análise hoje de Vasco da Gama 0, Fluminense 2. Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso. 1, 2, 3. O Tibolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de quem vota Vasco, tamo junto. Valeu. Fui.